Antes de você assistir a esse vídeo, é importante que algumas coisas fiquem claras. Esse vídeo não se trata nem de uma metáfora, nem de uma parábola, nem mesmo de uma tentativa de interpretação alegórica dos acontecimentos. Lembremos Joseph Campbell, um de nossos padroeiros. Para ele, o mito, em todas as épocas, exerceu 4 funções: a função mística, ou metafísica, a função cosmológica, a função sociológica e a função psicológica ou pedagógica. Em Caminhos para a Felicidade, Campbell disse a seguinte frase: essas são as funções da mitologia, e se forem bem-sucedidas você terá uma noção de tudo. Você mesmo, sua sociedade, o universo e o mistério além como uma grande unidade. Fecha aspas. Campbell também dizia que o mito não pode ser efetivamente exportado para uma outra terra ou outra época. Ele é modificado quando isso acontece. Todas as escrituras, todos os mitos que possuímos são de um período e de um lugar que são distantes de nós e nosso contexto. Quando estudamos esses mitos, pensamos nas imagens de lá, desses tempos e lugares, e perdemos a mensagem no processo. Campbell diz que uma mitologia ativa deveria transmutar o mundo em que estamos vivendo, num ícone, uma imagem transparente ao transcendente, e obviamente nós também nos tornamos transparentes ao transcendente, por consequência. Campbell considerava a função pedagógica ou psicológica como a mais constante e a que mais causa prejuízo quando está em falta, como hoje. Em Mitos da Luz ele comentou: quando uma tradição como a nossa falha em transmitir sua mensagem, quando a sua mitologia não é mais plenamente funcional, coisas terríveis podem começar a acontecer. A estrutura mística da sociedade não sustenta mais o desenvolvimento psicológico do indivíduo. Dito tudo isso, esse é o ponto central. Esse vídeo é parte do esforço da Última Thule e do Nova Gênesis na construção de um mito para hoje, mostrando através do relacionar de inúmeras sincronicidades o nosso mundo translúcido, transparente para o eterno e o transcendente. Eu vou destruir esse universo até seu último átomo. E depois, com as joias que vocês coletaram para mim, criarei um novo. Um universo que não lamenta o que perdeu, apenas se regozija com o que foi dado. Um universo grato. Ah, meus novos amigos. Antes da própria criação, havia 6 singularidades. Então, o universo explodiu, dando origem à existência. E o que restou desses sistemas foi forjado em gemas concentradas. Joias do infinito. Essas joias, ao que parece, só podem ser portadas por seres de força extraordinária. Observem. Esses portadores podem usar a joia para ceifar civilizações inteiras como trigo em um campo. Tá saindo um pouquinho de xixi de mim agora. Uma vez por um momento, um grupo foi capaz de dividir a energia entre eles, mas mesmo assim foram rapidamente destruídos por ela. As joias do infinito são descritas no primeiro Guardiões da Galáxia. A levar a sério James Gunn foi o seu rascunho de roteiro, que acabou sendo aproveitado por Kevin Feige para entrelaçar as primeiras fases do MCU com a busca pelas joias e o desfecho em Vingadores Ultimato, algo que nunca foi nem confirmado nem desmentido. Mas o fato é que ali
o personagem colecionador, um dos anciões do universo, junto do seu irmão, o Grão-Mestre, que vai aparecer em Thor Ragnarok. Ele conta a origem das joias. Claro que a explicação que ele faz segue a linha pé no chão que a Marvel queria seguir, de não abordar elementos sobrenaturais de fato, de fundamentar as coisas na ciência. Veja que até mesmo os deuses asgardianos são alienígenas no MCU. Então as joias são chamadas, antes de serem joias, de singularidades. Isso praticamente não diz nada, né? O que é uma singularidade? Uma singularidade é o centro de um buraco negro, por exemplo, uma área de força gravitacional praticamente infinita, onde o espaço-tempo se curva. O que isso significa acerca dessas criaturas antigas, dessas singularidades, né? Não podemos nem dizer que elas eram criaturas. O fato é que quando uma outra singularidade, que é o Big Bang, acontece, elas perecem e ressurgem como as joias do infinito. Um elemento interessante é que as joias não podem ser tocadas diretamente por seres inferiores. Então, todas essas joias têm um receptáculo. Elas têm um corpo onde elas são guardadas, onde elas ficam protegidas, para então poderem ser acessadas. Mas se a gente for para os quadrinhos, Thanos em Busca de Poder, volume 2, em inglês, Thanos Quest, ele está procurando as joias do infinito. E no volume 2 ele conta a origem das joias. Ele diz que quando olhou o poço do infinito para descobrir aonde as joias estavam, ele descobriu também o que elas eram. Elas eram uma única entidade solitária, um ser racional de poder ilimitado. Naquele tempo, esse ser era a única coisa viva que existia em toda e qualquer realidade. A única criatura com substância. Esse ser era infinito e eterno. Qualquer um poderia chamá-lo de Deus, que outro nome usar? Mas duvido que ele tenha tido um nome ou uso para tal. Ele se sentia extremamente solitário. Tudo que existia já era parte de si, não havia outra vida além da sua. Uma existência mais desolada está além da imaginação. Por esse motivo, ele decidiu dar cabo de si mesmo. Mas tamanho poder não deixa de existir facilmente. Das suas cinzas surgiu tudo o que hoje nós chamamos de realidade, ou seja, a morte desse ser, então, teria sido o Big Bang, né? O núcleo deste ser voltou a existir, na forma das 6 joias do infinito. Elas são o último patamar de força, o segredo mais sombrio do universo. É curioso que essa descrição da origem das joias, essa entidade futuramente será batizada de Nêmesis, ela é como que uma versão pessimista de um hadith do Sufi, do Islã, em que diz que Deus era um tesouro infinito que ansiava dar-se a conhecer e que ele criou o universo para que por meio das suas criaturas pudesse ser ele conhecido. Você vê aqui esse ser racional que possui tudo, que mal pode ser descrito e que sente uma angústia pela sua solidão. Exceto que a angústia aqui termina com uma espécie de suicídio desse ser, e isso eu vou falar num outro dia, numa outra ocasião, os mitos são muito parecidos. O que nós vamos fazer agora, o que nós vamos defender a partir de agora, o que nós vamos expor a partir de agora, é que a saga de Thanos na Marvel, Em Busca das Joias do Infinito, é o mito transcendente daquilo que no nosso mundo, na nossa realidade material, foi a aquisição dos estúdios Disney de outras propriedades intelectuais. E o objetivo era o mesmo: destruir o universo ou remodelá-lo à sua imagem e semelhança. Nós vamos colocar algumas vezes essa imagem aqui na tela, que é uma linha do tempo de Guerra Infinita e Ultimato. Só para vocês entenderem mais ou menos o que acontece
no Assalto ao Tempo, né, que é o retorno dos Vingadores para recuperar as joias e construir uma nova manopla para desfazer a blip, né, o estalar de dedos do Thanos, e também dar alguma ideia de quando os filmes aconteceram. Então você tem a primeira localização da Joia do Espaço ali em 1970 e depois ela reaparecendo em Vingadores. Ela havia aparecido em Capitão América, na verdade, né? Ela era o cubo mágico que estava na posse do Caveira Vermelha. Mas ela reaparece ali em Vingadores 2012 com o Loki usando para abrir os portais para aquelas criaturas Jack Kirbyanas, né, que invadiram Nova York na destruição de Nova York que todo mundo aceitou, porque ali ninguém ficou traumatizado achando que os Vingadores eram assassinos, nem nada do tipo. Depois tem a Joia da Alma, né, que é conquistada em Guerra Infinita. A Joia do Tempo também é dada em Guerra Infinita, né? Ela estava com o Doutor Estranho desde o seu filme e ela é entregue pelo Doutor Estranho a Thanos para salvar a vida do Homem de Ferro. Veja bem, esse filme saiu em 2018, né? Mas a gente está seguindo a linha do tempo da história. A Joia da Realidade aparece em 2013, porque apareceu em Thor Mundo Sombrio. Né? O elfo negro, o Malekith, queria tomar a joia e no final ela é entregue ao colecionador, a Joia da Realidade. Porque eles não queriam, como o Tesseract já estava Isso aparece nas cenas na cena extra, né? Numa das cenas extras. Como o Tesseract, que já era uma joia, estava em Asgard, eles preferiram não deixar duas joias juntas. Né? Aí em 2014 a Joia do Poder aparece no Guardiões da Galáxia volume 1. A Joia da Mente, que eu não sei se vocês se lembram, ela fazia parte do próprio cajado que o Loki usava para dominar a mente das pessoas. Mas ela vai aparecer novamente em A Guerra de Ultron, Vingadores 2. E ela é tomada por Thanos da testa, ele arranca da testa do Visão. Então a seta vai até 2018, o ano de 2019 não está presente, porque você tem um salto de 2018 para 2023. 5 anos se passaram da Guerra Infinita para o Vingadores Ultimato. Por isso que todas as setas das joias vão para lá, porque os Vingadores então viajam no tempo, tiram essas joias dos seus lugares, depois elas terem que ser devolvidas, né, para que a história possa continuar andando, para produzir a nova manopla. Só que quando eles recuperam, quando eles vão a 2014, eles vão para o filme literalmente, né, vão para o filme do Guardiões da Galáxia, o Thanos também viaja no tempo, percebe o que está acontecendo e viaja para 2023, onde ele volta a enfrentá-los. Logo depois do estalar de dedos, no começo de Ultimato, Thor mata o Thanos. Ou seja, o Thanos original é morto, mas um Thanos de uma realidade paralela viaja para 2023, luta contra os Vingadores para se apoderar da manopla que agora eles construíram. Essa manopla que vai ser usada no final pelo Tony Stark para desintegrar o Thanos, o exército dele, e o Tony Stark morre também. Feito esse breve resumo, vamos agora identificar, olhando história por história, o que cada uma dessas joias é e como elas se encaixam naquilo que a gente vem dizendo há muito tempo a partir de Philip K. Dick, que Deus, o Deus verdadeiro, a realidade, está dentro da cultura pop. Nós temos um grande vídeo de Doctor Who para lançar já faz algum tempo, mas eu preferi esperar para observar os desdobramentos dessas mudanças todas com o personagem, principalmente a aquisição da Disney, né? A aproximação da Disney e o investimento Disney no personagem, o resultado parece estar aí, né? Essa matéria eu não vou lê-la hoje, mas a gente vai voltar nela no futuro, mas você pode ler o conteúdo. Doctor Who parece ter sido cancelado. A série provavelmente vai ficar fora da televisão por tempo indeterminado. Essa matéria saiu no dia 3 de julho e algumas que saíram depois, no dia 5 e 6,
são ainda piores. Por exemplo, o showrunner declara que não tem a menor ideia do que vai acontecer. Acontece uma regeneração do doutor, né? O Shutigapwa, né, saiu depois de só 2 anos, isso não é comum, né, no personagem, depois de só 2 anos como Dr. Who, ele foi substituído, e o showrunner diz que não tem ideia do que vai acontecer depois disso, ou seja, não está nada sendo conversado, isso sugere mesmo o cancelamento da franquia, né? Claro que não é a morte, propriedades intelectuais efetivamente não morrem, né? Marcas efetivamente não morrem, mas é uma morte, é um tipo de morte. E isso depois que a Disney investiu pesadamente no personagem. Provavelmente, acho que se eu não estiver enganado, ele levou uns 2, 3 anos somente para que Doctor Who morresse. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nas joias do infinito, nas propriedades intelectuais da Disney, propriedades que a Disney veio adquirindo principalmente nos anos 2000. A Disney se tornou voraz na aquisição de outras propriedades intelectuais, e vamos ver se elas se encaixam com algumas das franquias que nós estamos vendo serem destruídas. Lembrando que o plano original de Thanos era destruir uma parcela, metade da população do universo. Ele achava que assim haveriam mais recursos, as guerras terminariam e haveria paz. Como ele mesmo diz, não funcionou. E agora, o Thanos alternativo, em Ultimato, deseja recriar o universo à sua imagem. Será que a Disney fez isso? Será que a Disney primeiro eliminou toda a diversidade dentro da indústria cultural e a partir daí começou a modelar tudo à sua imagem, sendo que esta imagem é o demônio corporativo que habita nas entranhas da Disney? Será que foi assim? Vamos lá. Vamos acompanhar por essas imagens aqui. Então, essa joia, a joia do espaço, é a primeira joia a aparecer, né? Aparece em Capitão América, o primeiro Vingador. E depois é a joia que o Loki usa para abrir o portal para a guerra, para a Batalha de Nova York. Ela ficou escondida em Asgard, o Loki roubou a joia, né? E o Thanos mata o Loki no começo de Guerra Infinita e toma a joia. Ela é uma joia do espaço, ela abre portais. Se a gente tivesse que pensar em alguma coisa, o que chamaria a nossa atenção? Que franquia? Com que franquia ela aparece? Espaço? Space Opera? Star Wars? Star Wars? Em Vingadores Ultimato, a Joia do Espaço, inclusive, aparece nos anos 70, né? De onde eles têm que capturá-la, né? Porque o Loki foge com a joia em 2012, e aí eles precisam encontrar a joia num tempo anterior, porque eles viajam lá para 2012 e eles precisam ir para 1970. Os anos 70 é o ano em que a franquia Star Wars foi criada. Depois a Joia da Realidade aparece em Thor Mundo Sombrio e vai parar nas mãos do colecionador. E o Thanos também toma em Guerra Infinita. Eu comentei que o colecionador tem um irmão, né, o Grão-Mestre, que aparece em Thor Ragnarok. Tanto o colecionador como o Grão-Mestre, e é o colecionador quem conta a origem das joias, eles são seres de uma raça antiquíssima, anterior ao universo, que já foi extinta. E é interessante que o irmão do colecionador seja conhecido como o Grão-Mestre, porque o Doctor Who, ele também é parte de uma raça antiquíssima que durante boa parte do revival da série estava extinta, exceto por um personagem que é o seu arqui-inimigo, mas por quem também ele nutre um sentimento de amizade, o personagem chamado O Mestre. Um dos maiores elementos, um dos grandes elementos de Doctor Who é as transformações de realidade. A fase do Steve Moffat tem isso demais até, as pessoas até reclamam. Transformações na linha do tempo que recriam a realidade, que modificam a realidade. A joia da realidade é Doctor Who. Lembrando que, entenda o seguinte, a centelha divina, como disse Philip K. Dick,
Não pode ser acessada diretamente por seres comuns. Então elas estão escondidas nessas franquias, centelhas do Deus original. Na franquia Star Wars, que o Joseph Campbell considerava o novo mito, na franquia Doctor Who, que eu já falei na minha página no Facebook muitas vezes, relacionando-a com o Deus verdadeiro. A Joia do Poder foi encontrada pelo Peter Quill, né, o Star-Lord. Aparece no Guardiões da Galáxia. O colecionador tenta se apoderar dela, né? Acho que vocês se lembram disso. E também um outro vilão, o Ronan. E a joia fica de posse da tropa nova. É essa joia aí que trabalhando com essa joia, que o colecionador fala sobre a origem das joias. E o Thanos mata essa tropa nova inteira do planeta Xandar para conseguir a joia. Poder. Bom, eu mencionei aqui que, segundo James Gunn, ele teria sido responsável pela ideia das joias, que o Kevin Feige teria aproveitado do seu roteiro original. Quando a gente pensa em poder, pensa, por exemplo, em Spawn 10, a história, o volume 10 da HQ do Spawn, em que ele encontra heróis e vilões presos num dos círculos do inferno, e que quando eles dão os seus poderes a ele se torna uma divindade de poderes infinitos. Imagina o poder de todos os heróis Marvel reunidos, imagina o poder de todos os heróis, vilões e divindades da Marvel. Imagina também os da DC. Eu mencionei o James Gunn porque agora ele é o CEO da DC. Teria James Gunn exercido tanto poder sobre a narrativa da MCU? Teria isso a ver com a posição que James Gunn exerce hoje no DCU que está nascendo, ou que talvez nem venha a nascer, né? Uma posição de muito poder. Lidar com esses personagens poderosos, a Joia do Poder é a franquia Marvel. A Joia da Mente, que também aparece em Vingadores, volta a aparecer em Era de Ultron, e o nascimento do Visão, que é uma inteligência artificial, vem dessa joia. E o Thanos arranca da testa do Visão. Se você pensar que ela ressurge, que ela domina mentes, que ela ressurge em Era de Ultron, e que está ligada ao surgimento do Visão, computadores, inteligências artificiais, isso não te faz pensar em Pixar? Eu sou do time saudosista. Eu acho que a Pixar era muito melhor antes de ser comprada pela Disney. Eles já tinham um acordo, mas ela foi comprada pela Disney em 2006. Eu não sei se você teve essa experiência, mas assistir aos filmes da Pixar, como eles eram criativos, como eles eram originais, como eles se arriscavam. Pensa, 95 foi Toy Story. Lembrando que, na verdade, o Luxo Jr., de 1986, a Luminária, foi o primeiro curta, e que foi o que abriu as portas para as animações digitais no cinema, usando computação gráfica. Né? Então você tem Toy Story 95, Vida de Inseto em 98. Vocês lembram que esses filmes eram incríveis, como eles eram inovadores, como o humor era muito bem feito, como era incrível ver esses filmes. Você tem essa sensação hoje? Você não está saturado? Você não acha que as coisas estão muito parecidas? 99 foi Toy Story 2, até aí estava em ordem, né? Monstros S.A. em 2001, Procurando Nemo em 2003, Os Incríveis 2004, que é muito interessante, porque a Marvel só ia lançar Homem de Ferro em 2008, e Os Incríveis é uma história de super-heróis, aliás, acho que uma das melhores histórias de super-heróis. E Carros em 2006. Aquela cena que o Relâmpago McQueen tá viajando na estrada e ele acaba saindo lá do caminhão, aquele cenário com aquelas colinas típicas do Texas, do Novo México, do Arizona. Se você assistiu aquilo no cinema, você se sente naquela paisagem. Era um efeito, uma imersão muito profunda que a Pixar conseguia fazer, que a meu ver ela não consegue mais. E o que você nota aqui, né? Insetos, peixes, brinquedos, veículos, todos dotados de mente humana, interagindo, vivendo como mente humana. Pixar é a joia da mente. O tempo
embora esse seja uma propriedade também da Lucasfilm, Indiana Jones é uma franquia diferente, arrasada pela Disney. Não precisava nem ser revisitada, mas foi revisitada para ser destruída. A Joia do Tempo aparece com o Doutor Estranho, dentro do olho de Agamotto, né? Ele entrega essa joia para o Thanos quando o Thanos vai matar o Tony Stark. Ela controla o tempo. E, embora você não tenha esse elemento propriamente do tempo em Indiana Jones, você tem uma primeira história que acontece na Segunda Guerra Mundial. Primeira, segunda e terceira, né, elas se passam fora da nossa época. Ele é um arqueólogo, ou seja, ele busca objetos antigos, objetos que estão deslocados no tempo. E se você pensar no detestado, mas eu tenho que citar, a lenda da caveira de cristal, em que você tem a presença de alienígenas ali, você tem também um artefato antiquíssimo poderosíssimo, capaz de destruir a mente humana, de consumir uma pessoa de tanto conhecimento que ela pode adquirir. Sem contar que o Templo da Perdição e o templo onde o Doutor Estranho treina tem algumas semelhanças, pelo menos na sua aparência geral. E a Joia da Alma, que é a última que aparece em Guerra Infinita, e que está guardada pelo Caveira Vermelha, né, que aparentemente tinha morrido no Capitão América, ela é dada para o Thanos depois que ele faz o sacrifício. Ele tem que sacrificar o que ele mais ama, e aí ele mata a Gamora. O que você imaginaria se a Disney destruiu Star Wars, Doctor Who, Marvel, Pixar e Indiana Jones? O que seria a alma? Pensa aí na Pequena Sereia, recente, o live action. Pensa no que estão falando aí sobre Mufasa. Pensa em Mufasa, pensa em Rei Leão, Mulan, live action. A Branca de Neve da Rachel Zegler, que sequer chegou nem perto de se pagar. A alma é o legado de Walt Disney. A Disney está destruindo a sua própria alma. Por que a Disney abriu mão por completo de investir em 2D? Há quanto tempo a Disney não produz nada sobre Mickey, Pato Donald, Pateta? Todo mundo sabe dos problemas que a Disney enfrentou recentemente, problemas com o Senado americano, denúncias, problemas internos. Será que a questão é dinheiro? Aí você pode dizer assim para mim, mas Star Wars não morreu, a franquia não morreu. De fato, mas ela não é mais Star Wars. Ela foi transformada em outra coisa. A Marvel oficialmente foi transformada em outra coisa. Isso aí eu vou falar ainda no futuro. A Marvel foi comprada em 2009. Em 2015, o universo Marvel original foi destruído pela Disney. Ele não existe mais. Se dentro dessas franquias estava uma centelha divina que nós não podemos acessar diretamente e que por isso nós precisamos dessas estruturas para chegar até elas, não é demoníaca a força que as destrói? Voltemos à nossa linha do tempo. 2018, Guerra Infinita termina com a vitória do Thanos. 2019 até 2023 são 5 anos em que metade da população da Terra morreu, foi desintegrada pelo estalar de dedo de Thanos. O que acontece nesse período? Começando em 2019, pandemia, como nós chamamos infodemia. Quantas pessoas morreram? Quantas coisas terríveis aconteceram? Quantos males posteriores? Jogadores morrendo, jovens morrendo em shows. Como a pandemia agravou a guerra política, a polarização política, se acentuou ainda mais. 2023 é o ano em que eles estão lutando com Thanos, mas a gente viu isso no cinema em 2019, né? Eles estão lutando com Thanos em 2023 e todo mundo sabe que esse é o fim da Marvel. Marvel não foi nada depois disso.
que aconteceu em 2023? A rainha da Inglaterra morre. Uma senhora, já todo mundo brincava que ela não morria, mas singular que ela tenha morrido ali, uma transformação, uma mudança de era surpreendente. A guerra entre Hamas e Israel começa em outubro de 2023. 2023 é o ano mais quente da história, desde que começaram as medições. Vocês se lembram de quantas bolhas de calor, domos de calor, pairaram sobre cidades, países em 2023? Começo de 2023, acontece a invasão ao Palácio dos Três Poderes aqui no Brasil. Um evento que desestabilizou nosso país de maneira definitiva. As coisas nunca mais voltaram à normalidade depois disso e eu temo que não vão voltar, que a situação só vai piorar. Mas há um outro detalhe, uma outra coisa interessante. Em 2023, o submarino Titan desapareceu, aparentemente explodiu, né? Enquanto levava pessoas para fazer uma expedição para ver as ruínas do Titanic. Vocês lembram disso? Isso aí deu um bafafá, a esquerda comemorando que os milionários tinham morrido. Vocês lembram disso? Pois bem. Titan, Titã, é a raça do Thanos. O submarino, o navio Titanic ganhou aquela famosa versão para cinema de James Cameron. Em 2019, quando a Disney comprou a Fox, dá pra gente falar até de mais franquias aí, né? Mas quando a Disney comprou a Fox, ela comprou parte do Titanic. Então você tem um Titã se aproximando de uma estrutura que remete a um dos filmes de maior bilheteria da história, de um dos maiores fenômenos de bilheteria da história, e você tem um fenômeno de... você tem esse acontecimento, né? Um desaparecimento. Mortes, uma tragédia. Nós chamamos isso de sincronicidades. Esses acontecimentos em 2023 é porque em 2023 os heróis estavam lutando com Thanos. E não caia na conversa da Disney. A cena em que os heróis se ajoelham depois da morte do Tony Stark, ela não foi cortada porque ela não faria sentido, porque depois tem a homenagem quando eles estão carregando o corpo dele, porque disseram isso. Mas não foi cortada por causa disso, não. Veja Ironheart agora. Tá, todos os nerdolas estão fazendo review de Ironheart. Vocês não tem nada melhor para fazer, não, ô Giga? Quando você assistir esse vídeo, isso já vai ter acabado. Mas eu vou perguntar: vocês não têm vergonha? Vocês, público do Gigante Richard, vocês querem review de Ironheart? O Quatro Coisas e o Enorme rebolando para dar alguma substância para essa série. E em que essa série se baseia? Na destruição do legado do Homem de Ferro. Ele não foi reverenciado porque ele seria achincalhado depois. Robert Downey Jr. voltará como vilão. Para um filme que, francamente, você está esperando esse filme, o que foi construído para chegar em Vingadores Guerras Secretas? E quem serão os Vingadores? Sam Wilson? A Jane Foster morreu, né? Então vai ser o Thor, mas aquele Thor? A She-Hulk ou o Hulk? O que esperar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em Deadpool e Wolverine, ainda vou falar desse filme, aparece o vazio. O vazio é chamado de um depósito de lixo metafísico. Ou, observe, tá? Metafísico. Metafísico. Algo que realmente existe para fora da natureza. Esse lugar é inaugurado pela Disney logo depois da compra da Fox. E o que você encontra lá? As franquias da Fox. Você encontra lá o John Storm, dos filmes do Quarteto Fantástico da Fox. Você encontra até o logo da Fox. E o Elliot, o monstro, a criatura, o antideus que se alimenta dessas empresas e franquias destruídas. Depois disso, a Marvel Disney anunciou o filme do Quarteto Fantástico. Depois que o que sobrou de Quarteto Fantástico foi devorado pelo monstro, pelo comedor de histórias mortas. Será que é isso que a Disney faz? Acorda. Você pensa que vive num mundo onde não existem mais deuses, nem anjos, nem demônios. Você vive num mundo cercado deles.
cada marca que você olha, cada empresa que te fascina, cada propaganda que entra na tua mente. Você está lidando com magia, com feitiços, com deuses, com demônios, com possessão. Você está acessando a internet agora para ouvir esse vídeo, você está entrando naquilo que os magos do passado chamavam de mundo astral. E está sujeito a todas as influências desse mundo astral, porque você pensa que está apenas ouvindo um vídeo no teu celular, assistindo na sua TV, no teu notebook. Nós estamos nos comunicando psiquicamente. É isso que está acontecendo. No passado, os magos usavam a tecnologia da época para acessar esses campos. Hoje nós usamos tecnologia, segundo o livro de Enoque, a tecnologia que nos foi dada pelos anjos. O risco e as vantagens são os mesmos. Lá no vazio, quando o Deadpool acorda, ao lado dele tem uma HQ e uma garrafa verde caída. É um easter egg. A HQ é Guerras Secretas, de 2015. Sabe o que a Disney está te dizendo com isso? Secretamente. É uma linguagem codificada. É uma linguagem de iniciados. Você vai assistir um filme morto. Vingadores Guerras Secretas já é parte da dieta do antideus. A Disney é um demônio assassino de deuses para alimentar o antideus. A consequência disso é a nossa doença, é o nosso materialismo, é o nosso desespero, nossas doenças mentais, nossa angústia existencial. Os mitos estão sendo mortos, nossa alma está sendo dada ao demônio para que ele se alimente dela. Mas tinha uma garrafinha também. Aquilo era uma piada, entre aspas. Vocês lembram do filme do Hulk com o Edward Norton? Vocês lembram que ele está trabalhando numa fábrica e cai sangue dentro de uma garrafa e aí o Stan Lee toma daquela garrafa, uma das aparições dele? É essa garrafa que está jogada ali. Duas coisas estão sendo devoradas também pelo demônio. O Hulk, como ele poderia ter sido, onde eu ainda falo sobre o Edward Norton, que tentou se aproximar da série dos anos 70, até mesmo a Lone Man tocou no filme, que era a trilha sonora emblemática da série dos anos 70. Mas não é só isso. Essa cena nos conecta a Stan Lee. Aí você vai falar que besteira. Quando o Deadpool e o Wolverine estão enfrentando aquele exército de Deadpools, eles entram dentro de um ônibus e tem uma referência ao Stan Lee. Você viu o rosto dele? Você viu direitinho o nome dele ou a imagem estava cortada? Ele já apareceu alguma vez assim? Stan Lee? Porque não era ele. Aquela garrafa não remete apenas a um filme que a Marvel destruiu. Entregou ao demônio para que ele se alimente. Sacrificou ao demônio. Remete a mais. Remete a Stan Lee oferecido ao demônio para que ele se alimente dele. Vocês souberam que os últimos dias do Stan Lee, os últimos anos do Stan Lee, foram muito difíceis. Vocês estão entendendo o que vocês estão assistindo? Não é entretenimento, meus queridos, é muito mais do que isso. São os mitos do nosso tempo. É a transcendência, aquilo que está atrás do nosso mundo, e que como o nosso mundo é denso e ao invés e rígido e materialista, ao invés de ser transparente, translúcido, então nós não conseguimos enxergar. Mas quando eu faço isso, assim como eu fiz com os filmes do James Gunn, eu estou desarmando esse gatilho mágico apontado para a tua testa. Nós estamos desmontando a arma que mira na sua alma, para que você acorde e se una a nós nessa batalha, que implica, principalmente, sua consciência, que você entenda, que você se ilumine, que você compreenda. A jornada de Thanos, a fase vencedora da Marvel, foi um grande ritual envolvendo milhões de mentes, porque eles precisam de nós para fazer isso, para destruir Deus e recriar o universo à imagem e semelhança deles.